Programa Belém Acontece. No oferecimento Proativa, lapidando proativos. Colchão Ortobon. 1/3 da sua vida você passa sobre ele. Boa tarde, galera da Greco Forma. Estamos de volta aqui no Projeto Verão Solidário, que iniciou agora dia 6 de maio. Foram oferecidas 50 inscrições, essas inscrições já estão quase encerrando. A procura está sendo muito grande, está sendo um sucesso. Lembrando que o projeto encerra-se no dia 22 de junho, com o encerramento de entrega de premiação no dia 29 de junho. Estamos aqui com o professor Fabrício Santos, ele vai falar um pouquinho. Professor, é a primeira vez que você participa desse projeto, qual é a sua opinião? A minha opinião é que esse projeto ele vem incentivar muitos alunos, tanto na questão física quanto na questão de solidariedade, porque como tem a ação de doar alimentos para algum abrigo que esteja precisando, isso daí eu acho muito bacana, combinado com a motivação de o aluno buscar bons resultados dentro da academia. Eu estou muito feliz com esse projeto, porque é uma iniciativa da Greco excelente, porque além de você estar ajudando a si próprio, a sua saúde, o seu bem-estar, você vai ajudar alguma instituição que está necessitando de alimentos não perecíveis. Qual a sua meta no total? 10 quilos. 10 quilos e eu vou conseguir. Com incentivo dos professores, pelo qual eu já tinha, né? Antes da academia, que eu frequento há 5 meses, mas com esse projeto só veio a somar. Tem pouquíssimas vagas, faça como a Camille. Venha se inscrever, venha participar desse projeto. Você vai estar ajudando a instituição, você vai estar cuidando da sua saúde. Boa tarde, estamos aqui no programa Belém Acontece, no quadro Ser Humano. Apresentaremos hoje uma arte milenar. Estamos falando da quiropraxia, uma arte que iniciou lá com os gregos, tá? Veio pelos egípcios, pela Índia, pelos chineses e chegou no nosso tempo moderno por volta de 1845 no Canadá, desenvolvida por um prático em magneto chamado Daniel Palmer. E há muitos anos, em 1968, chegou no Brasil através de Manuel Mateus de Souza. Somos um dos representantes da quiropraxia, método Mateus de Souza aqui no Norte. Vamos falar um pouquinho da quiropraxia para que nós possamos entender aonde ela aplica a saúde. Ela aplica diretamente na coluna. Estamos falando de um segmento muito importante, um cofre osso, né? Um cofre de osso que protege de uma forma eficaz a medula espinhal e de onde, logicamente, saem as inervações que ligam diretamente com os órgãos. Um quadro de subluxação, que é uma contração e é uma tensão sobre a musculatura, vai ocorrer a aproximação das vértebras e diminuição dos espaços entre os discos, causando irritações nos nervos. E essas inervações, elas podem estar ligadas diretamente a alguns órgãos. A pessoa pode apresentar quadros e sintomas de dores de cabeça, nervosismo, problemas relacionados à insônia, até mesmo quadro de hipertensão, por causa de pressão e tensão na sua musculatura, que venha desde a região cervical até mesmo a região lombar. De uma forma muito inteligente, o nosso corpo ele tem condição de autorregular-se. Tá? Temos uma condição importante que é a inteligência inata, que dá forma do teu corpo corrigir as disfunções. Quando você tem uma dor, você tem que procurar alguém que possa olhar essa dor, porque essa dor ela pode estar dando outras informações. Através dos estudos, descobrimos o seguinte, que uma dor na coluna, na região cervical, ela pode dar reflexo, inclusive, de problema relacionado à audição. Tá? Então, temos que procurar, sim, um profissional que lida com a audição, no caso, o fono. Mas é importante também averiguar se você não tem tensão nessa região, se você não sofre de dores. Dores essas que podem vir também a acometer-se
nas pernas por causa de pinçamento na região ciática. O trabalho do quiropraxista é fazer um ajuste dinâmico nas vértebras. Quando a pessoa tem um quadro que não acarreta risco, ele pode fazer um afrouxamento na musculatura através de uma técnica específica, que são as técnicas DROPS. E com essas manipulações, fazer com que a coluna volte a se realinhar. A gente consegue, em muitos casos, melhorar o quadro álgico de uma pessoa, tirar a dor, tirar o sofrimento, que é isso exatamente que as pessoas necessitam e sempre procuram. Tá? Nem sempre o medicamento ele será eficaz. Às vezes uma manipulação, um toque de forma adequada pode ocasionar um alívio imediato às dores. Bem, espero que vocês possam ter percebido a importância da sua coluna no dia a dia. Cuide bem da sua coluna de todos os dias, porque ela tem uma ligação importante com todo o seu ser, tá? Desde o nível estrutural, da sua postura, da forma como você senta, e ela é importantíssima porque ela vai te determinar a tua postura e a forma adequada como você tem que lidar com a sua vida, porque ela liga o emocional, ela liga com o físico e ela liga com o teu futuro. Nos próximos programas continuaremos com esse tema importante que é a coluna. Cursos técnicos, o meio mais rápido de chegar ao mercado de trabalho. Conheça a metodologia pragmática do seu curso em segurança do trabalho, administração, meio ambiente, informática e edificações. Sustentabilidade, qualidade, disciplina e hierarquia são os diferenciais da Proativa. O competitivo mercado de trabalho exige o melhor. Seja um deles. Proativa 3259-2020. Chegou a queima de mostruário Ortobon. Que oferta? Vem comigo. Conjunto americano Liberty, menos de R$290 por mês, imperdível. Olha, essa oferta é sensacional. Conjunto americano Ouro Spring, só 10 de R$229,90. E isso eu vou falar baixo só pra você. Conjunto americano extra firme, sabe por quanto? Só 10 de R$99,99. Aproveite essas ofertas incríveis. Você não vai perder essa, vai. Ortobon, 1/3 da sua vida você passa sobre ele. O Arro Temaqueria e Sushi Bar é o lugar ideal das pessoas que procuram o melhor no quesito gastronomia japonesa. Todos os pratos e bebidas seguem o mais alto padrão de qualidade e requinte. Venha você também conhecer o mais novo e completo restaurante japonês de Belém. Praça Amazonas, número 43, ao lado do Polo Joalheiro. Ligue e faça sua reserva. Fones 3032-3399 e 3032-3333. Oi, gente, para vocês que estão em casa hoje, vendo o programa Belém Acontece, o quadro Nossos Direitos, vamos tratar de um tema super interessante, bastante polêmico, que diz respeito à adoção com a especialista, única especialista em Belém do Pará em direito funerário e também em direito de família, mãe, professora, coordenadora geral de uma faculdade importante daqui de Belém e, obviamente, especialista no assunto. Boa tarde, doutora Magda Abou. Boa tarde. Doutora Magda, primeiramente eu queria que a senhora dissesse para os nossos telespectadores qual a importância hoje, está sendo veiculada na mídia de uma forma bem ostensiva, a questão do assunto adoção. Bem, eu queria agradecer a oportunidade de estar sendo entrevistada agora pela doutora Natasha e explicar esclarecer na realidade que o tema adoção é um tema que envolve as instituições familiares, a convivência familiar, os cônjuges, os casais, as mães solteiras
E isso é um assunto que realmente aborda vários aspectos socioeconômicos, culturais. E hoje nós temos no Brasil, doutora Natasha, mais de 28 mil pessoas na fila de adoção. Isso é um dado de 2012, pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas o que veio trazer de novo a lei da adoção? Veio principalmente cuidar das mães que geralmente, quando estão grávidas, desesperadas porque não têm amparo, costumam deixar os filhos, que a gente vê, em latas de lixo. E, para isso, a Associação Brasileira dos Magistrados, em apoio com o Conselho Nacional de Justiça, o que eles estão fazendo? Através das varas da infância e juventude, cuidando dessas mães, trocando essa ideia delas de não poder mais ficar, porque elas pensam que é crime, e crime é abandonar realmente os filhos. Mas o que está acontecendo? Elas vão até a vara da infância e juventude, demonstram a vontade que tem em doar essa criança para um abrigo. E aí vão para a fila do cadastro de adoção, que é o Cadastro Nacional de Adoção, que hoje existe, para justamente cuidar desse tipo de aspectos. Na sua concepção, existe hoje também uma preocupação social por parte do legislador em estar resgatando essa questão das instituições familiares de uma forma geral? Com certeza. Essa muito bem colocado, doutora Natasha. A lei da adoção hoje, ela foi alterar alguns dispositivos do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, porque as pessoas não sabem nem às vezes o que é considerado criança, o que é considerado adolescente. Então, criança é até 12 anos, de 12 em diante é adolescente. Todos dois têm amparo no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente. E de que maneira? Nesses abrigos. E o que trouxe de novo a lei da adoção para o ECA? Não pode mais ficar mais do que 2 anos as crianças no abrigo. Que bom isso, né? Isso foi muito importante para o nosso estatuto. Quais seriam efetivamente as consequências em relação a isso? Não podem mais... O que significa? O que significa? Crianças muito tempo nos abrigos, esperando na fila de adoção. Agora não, tem que haver uma movimentação e uma circulação. Como que funciona essa Como que funciona? O cadastro, esse cadastro nacional, tem famílias à espera. E o grande problema dessa demora, que as pessoas não entendem por quê, que eu vou já explicar agora por quê. Próxima pergunta. E aqui estão os dados, tá? 95% dos interessados não querem adotar irmãos, e tem muitos irmãos. E isso existe uma prioridade em não separar os irmãos. Claro. Isso é dispositivo de lei ou não? É dispositivo de lei. Ou adota todo mundo ou não adota ninguém. E é esse o problema. E tem aquela coisa da preferência, quererem os louros de olhos azuis, cor parda, não querem os de cor mulata, nem negro. E as crianças que possuem qualquer tipo de deficiência, então, sem chance? Não, as de deficiência está até aqui. As crianças, são 1.150 crianças desse universo de 28 mil que a gente viu, crianças com alguma deficiência física ou mental. E essas crianças de deficiência física ou mental que estão na fila para adoção, também as pessoas não querem adotar. Então, é esse o problema da demora. Essa escolha, todo esse aspecto, entre 10, aqui mesmo fala no dado, 8 em cada 10 interessados, doutora Natasha, querem crianças até 3 anos, branca, sem irmãos e de preferência meninas. Você que está em casa está muito curioso, tem a vontade, tem a necessidade do fundo do seu coração de adotar uma criança, quer adotar uma criança e não sabe como que tem que fazer, não sabe se pode fazer. Será que você pode? Você não sabe? Vai saber agora. Doutora Magda, gostaria de saber, dentro do que rege a lei hoje, quem são as pessoas aptas, quem que pode legalmente adotar uma criança? Bom, quem pode adotar uma criança hoje, doutora Natasha, nesse universo muito grande que a gente tem de crianças, que a gente já falou aqui, esperando na fila de adoção, são pessoas, independente do estado civil, pessoas de uma reputação ilibada, de uma condição, no mínimo, rentável, tá? Que de uma socioeconômica, que possa sustentar uma família. Eu ganho um salário mínimo. Eu posso efetivamente adotar uma criança, independentemente de qualquer coisa ou não? Sim, poder pode, mas os aspectos que vão envolver a investigação dessa adoção, tá? E toda essa equipe, estudo e pesquisa que fazem, das famílias que pretendem adotar ou de pessoas solteiras,
Ela conta com aspecto econômico, né? A primeira chance que vão dar é para quem tem mais condições, melhores condições, para quem tem um domicílio certo, para famílias, nada impede que pessoas solteiras possam adotar. O referencial, doutora Natasha, é que tem que ter, o adotante tem que ser 16 anos mais velho que o adotado. Esta é a característica principal. E a questão da adoção de crianças por casais homossexuais? Como nós temos um caso agora que nós estamos resolvendo. O casal vive há 15 anos juntos, os homoafetivos, e eles querem o reconhecimento da dupla paternidade do filho deles. Eles querem registrar a criança como filha de João e Gilberto, para dar um exemplo para vocês. Isso choca a sociedade, choca o mundo, choca as igrejas, a gente sabe disso. Mas a gente tem que aprender a conviver com isso. Eu entendo hoje, né, mesmo na condição evangélica que eu sou, doutora Natasha, entendendo a Bíblia, eu entendo que Jesus Cristo jamais ia abominar ou deixar como excluído da sociedade um casal homoafetivo que quisesse dar amor e afeto. E é com base na socioafetividade que eu entendo que essa união homoafetiva deve ficar intacta nesse sentido e pode adotar. Ainda nessa toada, aspectos relevantes em relação à questão da adoção que a senhora acredita que sejam pertinentes a serem colocadas hoje para as pessoas que estão em casa? Eu entendo que a adoção, a pessoa precisa estar muito bem preparada, porque vai mexer com os aspectos psicológicos das pessoas. As famílias substitutas têm que ter aquela conversa quando a criança começar a entender sobre o assunto, jamais negar, jamais esconder a condição de adotante e adotado, porque o choque é muito grande quando a criança descobre, e a novela está mostrando isso agora, e todas as formas de entrega de criança, tá? Que não sejam por meios legais, são considerados tráfico, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, é pecado eu estar grávida e dizer que... É muito melhor você grávida procurar um juiz da infância e juventude e dizer que quer entrar na fila da adoção do que deixar a criança sem pai, sem abrigo, quando a gente pode ter tudo isso. Para fechar, finalizando, eu quero saber o seguinte, para quem quer dar o seu filho em doação, procura quem? Procura as varas da infância e juventude aqui em Belém, no Fórum Cívico, que fica na Praça Felipe Patrone. Lá vai ter toda a informação. E para quem quer adotar? E para quem quer adotar, a mesma coisa também. Entra no Cadastro Nacional, pela internet, existe Cadastro Nacional de Adoção, que é o CNA, e faz a inscrição por lá e reforça também indo na Vara da Infância e Juventude. Agora, um aspecto importante, que às vezes me perguntam, avó, tia, tio, pode adotar a criança? Não podem. Essas pessoas têm a guarda da criança, têm a tutela da criança, mas adotar não pode. Está na lei isso. Outra pergunta de extrema importância, que as pessoas têm muita dificuldade em entender, como é que funciona a questão do direito hereditário da criança que é adotada. Doutora Magda? Bom, é uma pergunta muito pertinente, doutora Natasha, que inclusive nós, advogados, somos muito indagados acerca disso, e eu gosto de deixar bem claro, e era bom que até o IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Família, recomenda que os advogados façam esse sentido dessa conscientização. A família que vai adotar tem que entender que os adotados têm os mesmos direitos dos filhos como se legítimos fossem. Ou seja, na sucessão hereditária, que ela constará no Código Civil, eles vão suceder os direitos dos herdeiros como se filhos legítimos fossem. Gente, para você que está em casa e tem ainda qualquer tipo de dúvida relativa a esse assunto, pode escrever primeiro que vai aparecer na tela, que nós vamos ter um prazer enorme em estar respondendo. E mais, qualquer outro assunto que você acha interessante vir à tona no quadro Nossos Direitos, também escreve para o nosso e-mail, sugerindo o assunto que pode ser visto através de entrevistas com especialistas da área na próxima semana. O quadro Nossos Direitos fica por aqui. Na semana que vem estaremos novamente aqui falando sobre os nossos direitos. Cursos técnicos, o meio mais rápido de chegar ao mercado de trabalho. Conheça a metodologia pragmática do seu curso em segurança do trabalho, administração, meio ambiente, informática e edificações.
Sustentabilidade, qualidade, disciplina e hierarquia são os diferenciais da Proativa. O competitivo mercado de trabalho exige o melhor. Seja um deles. Proativa 3259-2020. Chegou a queima de mostruário Ortobon. Que oferta? Vem comigo. Conjunto americano Liberty menos de R$290 por mês, imperdível. Olha, essa oferta é sensacional. Conjunto americano Ouro Spring só 10 de R$229,90. E esse eu vou falar baixo só pra você. Conjunto americano extra firme, sabe por quanto? Só 10 de R$99,99. Aproveite essas ofertas incríveis. Você não vai perder essa, vai. Ortobon, um terço da sua vida você passa sobre ele. O Arro Temaqueria e Sushi Bar é o lugar ideal das pessoas que procuram o melhor no quesito gastronomia japonesa. Todos os pratos e bebidas seguem o mais alto padrão de qualidade e requinte. Venha você também conhecer o mais novo e completo restaurante japonês de Belém. Praça Amazonas, número 43, ao lado do Polo Joalheiro. Ligue e faça sua reserva. Fones 3032-3399 e 3032-3333. Bom, meus amigos, o programa Belém Acontece hoje. A gente vai abrir mais um quadro e hoje esse quadro está sendo inaugurado. Eu estou aqui com o Marcos França, que é nada mais nada menos uma pessoa que transformou 41 pessoas comuns em grandes empresários milionários e que tem um segredo pra gente. Talvez ele não conte diretamente, mas vai fazer um convite para vocês. Afinal de contas, esse é o quadro Negócios e Oportunidades. E hoje, essa grande oportunidade vai chegar até você através do nosso programa Belém Acontece. Marcos, primeiro, uma satisfação enorme tê-lo no nosso programa. Eu queria que você desse essa receita, né? Ou pelo menos a metade dela para os nossos telespectadores. Na realidade, a satisfação é toda minha estar aqui no estádio de vocês, fazendo esse trabalho que a gente está fazendo e conhecer pessoas tão especiais como vocês. Mas assim, quando a gente fala de sonho, na realidade as pessoas elas vivem muito mais o sonho das outras do que o seu próprio sonho. E quando eu falo de sonho, eu falo com muita propriedade, porque na realidade eu sonhei há muitos anos viver o que a gente está vivendo hoje e através da oportunidade que nós temos, a gente conseguiu alcançar o que alcançamos e ajudar as outras pessoas a realizarem os seus sonhos, porque o detalhe está aí, as pessoas têm vivido o sonho dos outros. Ela fala assim, poxa, mas tem um jogador fulano de tal que ele ganha X, nossa, como eu queria estar no local dele. Ah, mas nós temos o deputado X que está fazendo isso, como eu queria estar lá. Na realidade, você tem que estar no local que você realmente quer que você esteja, e isso depende do teu sonho. Então assim, esse negócio que nós desenvolvemos, nós falamos e deixamos bem claro para as pessoas. Eu acho que o sucesso, dentro da minha concepção, ele é baseado em 3 pilares. Você precisa querer ter sucesso, você precisa saber o caminho das pedras e você precisa, claro, de uma oportunidade. E nós estamos nesse Brasil oferecendo essa oportunidade. Eu tenho hoje no nosso grupo um pouco mais de 120 mil pessoas que acreditaram nesse nosso projeto. Dessas 120 mil pessoas, 41 pessoas se transformaram em milionários, ganharam um pouco mais de 1 milhão e realizaram alguns dos seus sonhos. E a gente chegou na tua cidade, no teu estado, para também mostrar que isso é real para vocês aqui. Temos um grupo brilhante aqui na cidade de Belém, que já estão também aí em fase de início, né, para também realizar esses sonhos, que é ser um milionário. Eu acho que todo mundo quer ser um milionário, todo mundo almeja esse sonho. Eu, inclusive, tenho pessoas aqui da tua cidade que participaram de programas a nível nacionais. Nós temos 2 grandes emissoras hoje, que todo ano ela forma né? Uma emissora forma e a outra emissora forma o outro. E assim, a gente em 10 meses a gente conseguiu esse marco de formar 41 milionários. Isso assim nos deu essa visibilidade para esse Brasil, mostrando que a gente trabalha assim, mostrando a vocês que se vocês sonham, o seu sonho pode ser realizado, desde que isso esteja bem definido dentro de vocês. Dizem que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Você tem que trabalhar. E o teu negócio, já percebi que ele não é um negócio de ficar só sentado, é um negócio que mexe com pessoas. E o maior capital desse negócio são seres humanos. E a gente vive, claro, porque nós somos seres humanos. Então é importante, eu quero que você passe para os nossos telespectadores um pouquinho como você começou essa história.
Porque em 10 meses você mudou muita gente, você melhorou a vida de muitas pessoas. E como foi a sua vida? Como é que ela mudou no início de tudo isso? Na realidade, quando eu comecei nesse projeto, eu estava em 2012 em Natal, na cidade do Rio Grande do Norte, residindo ali, e lá eu consegui montar uma empresa de publicidade voltada para o Facebook, mas assim, vivendo do meu próprio esforço. Eu costumo dizer que quando você depende do seu próprio esforço, você nunca vai ter uma qualidade de vida, você nunca vai conseguir realizar seus sonhos, porque você depende 100% do seu esforço. Daí eu busquei algo que tivesse alavancagem, aonde eu pudesse ganhar um pouco mais do esforço, não só meu, mas de outras pessoas. Aprendi dentro desse modelo com o John Paul Getty, que eu prefiro hoje ganhar 1% do esforço de 1.000 pessoas do que 100% do meu próprio esforço. E daí a gente começou esse projeto no dia 6/6 de 2012, e no dia 1º de dezembro a gente já tinha passado da marca de 1,8 milhões dentro desse projeto, e isso aí mudou a nossa história. Hoje a minha vida mudou de água para vinho, mas eu continuo mesmo mostrando para as pessoas que você pode, na realidade, ser o mesmo com seus ideais, mas ajudando outras pessoas. O segredo desse nosso negócio é quando você se predispõe a ajudar outros, diferente do tradicional. No tradicional, a pessoa quer uma derrubar a outra, uma passar por cima da outra. No modelo de negócio que nós desenvolvemos, não. Eu só vou conseguir ganhar muito se eu ajudar muitas pessoas a ganharem mais do que eu. Para vocês terem uma noção, a nossa companhia esse mês, agora que passou, ela pagou um pouco mais de 42 milhões de impostos para o governo federal. Nas contas correntes dos nossos divulgadores independentes, ela distribuiu um pouco mais de 800 milhões no último mês agora que passou. E a gente, dentro desse percentual, dentro dessa estrutura, a gente tem um contingente de um pouco mais de 120 mil pessoas. Essas pessoas, muitas delas estão ganhando menos, outras estão ganhando mais, e tem aquelas que estão ganhando só por fazer anúncio. Mas assim, esse negócio é como você falou no início, você deu para captar, depende do teu esforço. Então, é o teu esforço que vai determinar o quanto você quer ganhar dentro do nosso modelo de negócio. E você pode entrar em contato com a gente, mas no www.marcosfrança.com.br você vai ter com certeza muito mais informações. Vamos falar de beleza associada à velocidade. Estou com a musa do rally, que além de ser piloto, né, encanta todos os demais pilotos e toda a plateia com a sua beleza. Agora, vamos falar da sua beleza, do rally, e depois vamos entrar nesse negócio que é importante as pessoas saberem em casa, que mulher também faz parte desse negócio, e mulher que já está em outro negócio, mas que entrou em algo diferente que vai mudar também a tua vida. Pois é, gente, hoje eu sou a vice-campeã, né, no Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, mostrando aí que a mulher também pode ter independência, pode ter foco, pode ter determinação e ir atrás dos seus sonhos. E é por isso que eu estou aqui hoje também fazendo parte desse projeto do grupo do Marcos França, justamente por acreditar nessa capacidade que a gente tem. Helena, desculpa te interromper, mas assim, como foi que você entrou nesse negócio, né? Houve uma blitz lá no rally, te pararam sem que entrar, como é que aconteceu isso? Bom, enfim, eu conheci o grupo eu conheci o presidente, né, o Marcos França em Natal. Eu estava numa competição e aí tivemos a felicidade de ter nossos caminhos aí cruzados. E aí ele está comigo agora no rally também, já faço parte do grupo. E hoje eu vim aqui receber meu primeiro treinamento, porque agora também é uma camiseta que eu vesti. E já conhecia Belém? Não conhecia Belém ainda não. Você está quantos dias aqui já? Olha, eu cheguei hoje e infelizmente vou embora amanhã. Olha, meus amigos paraenses, nossos telespectadores, infelizmente nós não ficaremos apreciando essa beleza por muito tempo, já vai embora. Mas eu tenho certeza que com o novo projeto que você está envolvida com o Marcos França e todo esse universo de negócios que está girando por trás de tudo isso, você vai vir outras vezes sim, porque eu já estou sentindo nos seus olhos, o sucesso já está dissipando, e eu tenho certeza que sua volta aqui já está garantida. Com certeza. Hoje eu pude perceber nesse evento aqui hoje que realmente é um projeto que tem tudo para dar certo. Eu estou mais animada ainda. Sei que há poucos dias nós estaremos aqui de volta. Acho que uma média de 90 dias, né? Eu quero estar aqui e já contando a minha história também de sucesso dentro do grupo. E esse é o programa Belém Acontece. Mais uma vez, trazendo um novo quadro para você e agora, cuidando do seu sucesso. Negócio de oportunidades é aqui no Belém Acontece.